Já conversamos. Ó, e eu, só, não é uma pregação, pelo amor de Deus, só uma reflexão básica. Se você entender que tudo que você pedir, onde o Pai seja glorificado, isso é inegociável, tá vendo? Às vezes nós não entendemos o não de Deus. Muitas vezes só eu serei glorificado. Só eu, só você. Aí o que acontece? Por isso que você não recebe. Mas pula, vamos embora. Outro versículo chave, Mateus 21. Jesus falou, olha só. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão, né, dizer a este monte: levanta-se e atire-se ao mar, e assim se fará feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem vocês, receberão. Eu estou olhando aqui para trás que eu estou ficando cego. Está projetado ali, eu estou... A idade está chegando mesmo, hein? Mas eu comando. Aí é o seguinte, olha só que ele fala assim, ó. Jesus fala: peçam e será? Busque e encontrarão. Batam e a porta será? Tudo Jesus falando isso. Eu acho que está na hora de se apropriar dessas coisas, não está não? Não está na hora? De aprender sobre o silêncio do silêncio? Vamos chegar lá, Luiz. Aí é o seguinte, tem uma oração de Jesus Cristo que ele nos ensinou, que nós estudamos semana passada. Ah, eu perdi. Perdeu não, você deixou de participar, você não perdeu nada, está no canal da igreja, você pode assistir lá a hora que você quiser, beleza? Tem um canal também que está lá, chamado Professor e a Bíblia, você pode assistir lá também, fazendo aqui o merchan. Assiste lá, é interessante. Mas ó, tem uma oração que Jesus fez que passa batido. E ninguém melhor que Jesus para nos ensinar a orar. E nós vamos copiar essa oração. Não é só o Pai Nosso, que nós lá nos pegamos mentindo no Pai Nosso, né? Perdoe as nossas ofensas, nossos devedores, assim como nós perdoamos. Jesus fala, enfim. Mas, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, eu assisti, eu não vou abrir a Bíblia não. Tá legal, olha que legal. Obrigado, marketing, ó. Tá projetado aqui. Para a gente ler juntos, pode ser? Eu coloquei assim, cores diferentes para a gente refletir nessas coisas. Deixa Deus falar com você, tá bom? Jesus está orando. Olha só. Depois de dizer isto, Jesus, quem? Jesus, quem? Olhou para o céu e orou. Vamos aprender com ele? A boa notícia é que você vai se ver nessa oração. Em algum momento você vai se ver nessa oração. Presta atenção. Vamos aprender. Jesus olhou para o céu, é o seguinte, vai conversar com o Pai. E oração significa isso, você falar com Deus, correto? E agora lembra, se você tem um intermediário, né, um advogado, o justo, aquele que intercede por nós, tá bom? Ele fala assim, vamos aprender juntos. Olha só. Orou, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que ele... Então, assim, Jesus está começando a falar com o Pai, e está dando uma sequência, e ele fala o seguinte, olha, me desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe desse. Deus, ele concedeu, ele deu autoridade para Jesus Cristo, conceder a vida eterna para todo aquele que se aproxima dele. Nós já vimos sobre isso. Então ele vai começar um diálogo ali, falar o seguinte, olha, o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Ele vai começar a ensinar já. O que é a vida eterna? É a vida depois que nós deixamos essa carcaça? E uma coisa muito interessante que essa semana eu falei para meus alunos lá, não sei qual era o contexto, qual era a discussão lá, que um falou que tinha, que não tinha, não tinha. Aí eu falei assim para eles, na sala de aula, para um pouquinho só essa bobeira, vocês estão discutindo a curvatura da reta aí.
curvatura da reta. É, algo sem sentido. Por quê? Eu falei assim, olha, faz assim. E eles fizeram. Né? Eles pagaram o mico comigo. Aí eu falei assim, ó, faz assim. Faz assim. Agora, de quem é esse nariz? Pergunta para vocês, de quem é esse nariz? De quem são essas mãos? De quem é essa orelha? De quem é esse corpo? Meu. Se essas mãos, ó, se essa mão é minha, se esse nariz é meu, tá. Se isso é meu, quem sou eu? Eu não sou o que eu tenho, eu sou o que eu sou. Eu não sou o que eu aparento ser. Eu sou quem eu sou. Se você ficar se baseando no que você aparenta ser e no que você tem, o dia que você deixar de ter essa aparência e perder o que você tem, você vai revelar quem é você. Aí acabou nós discussão no meio da aula, tchum, vai, agora vamos estudar matemática. Vamos acabou. Aí acabou a discussão, eles ficam discutindo, sabe? Os meninos são assim, parece que um monte de leão, cada um urinando no canto da sala para ver quem é o macho alfa, sabe? Aqui no território. Discussões assim, inúteis. Desde o 7º ano, sabe o que eu estou falando? Então assim, começa aquelas coisas bobas. E aí, nós nos preocupamos com a vida eterna, né? Vamos fazer sério aqui, vamos ter uma vida séria, porque depois que a gente morrer, a gente vai para o céu, viver a vida aí. Jesus fala assim para nós, ó, ele vai começar assim, ó. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem? Você quer ter vida eterna? Quando você começar a conhecer Jesus Cristo, começa a vida eterna. E aí, nós temos que começar a lutar, a ter vida com Deus, enquanto nós estivermos aqui. Começa a vida eterna. Quando nós deixarmos esse corpo, que é só uma carcaça, a vida continua. E você vai ter tanta intimidade com Deus, que você vai estar tão feliz, que você fala, fica aí, eu quero, vou para Deus. Aí você vai entender o que o apóstolo Paulo fala, porque para mim, o morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. Então a vida eterna não é pós-morte, é você conhecer a Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo. Correto? O que é a vida eterna? Conhecer a Deus, a Jesus Cristo. Vou falar com os alunos. O que é a vida eterna? Só os meninos. O que é a vida eterna? Só as meninas. O que é a vida eterna? E eu, essa semana, me deparei com uma coisa assim, inédita na minha vida. Uma aluna parou no meio da sala e falou, professor, mas eu sou... O que ela falou? Eu não sou binária. Eu falei, então fala você agora e seja feliz. Conhecer, ela não falou isso, era uma pergunta da sala de aula. Ela não tinha sexo definido. Eu falei, então agora você, fala você e seja feliz. Para você ver, né, o que está acontecendo na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, que o diabo está querendo entrar nas famílias, destruir as famílias, perder a referência, entenderam isso? E a gente olha isso assim, né, uma coisa do outro mundo, né, mas está acontecendo no nosso mundo. Bom, por falar em mundo, Jesus começa então a falar com Deus, com o Pai. Ele fala assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para... E aí? Você tem glorificado a Deus? Fazendo a obra que Ele deu para você fazer? Jesus está com moral. Procure entender, Jesus está orando. E na oração dele, eu já vou entrar de carona, que eu quero imitar algumas palavras dele, na minha oração. Eu quero aprender a orar. O Pai Nosso foi só um direcionamento. Então ele falou assim, ó Pai, ó, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Mas é Jesus que está falando. Aí nós vamos entender. Aí ele fala assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. É a obra de Jesus. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo... Você entendeu isso? Porcaria nenhuma, né? Por isso que nós, cristãos, nós temos que saber algumas coisas principais. Antes
Aí o Moisés, com 120 anos, a gente dá valor para muitos idosos, né? Ele vai falar assim, pai, Salmo 72, pega o Salmo 72 aí, ou o Salmo 90, desculpa. Alguém pode ler o Salmo 90 aí? Ah, eu li o 91 no sábado. Até aberto na minha casa, aqui no pó. Salmo 90. Como ele começa o Salmo 90? Por favor, começa, vai. Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. E antes que os montes nascessem, que se formasse a terra e o céu, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sabe quem está falando isso? Quantos é? Eu falo, responde para ela. Eternidade, fala eternidade. Bom, enfim, aí é o seguinte, o Moisés fala, marcou 2-0 para você hoje já, hein? Aí de eternidade, o Moisés está falando de eternidade, antes que formasse tudo isso, o Senhor já existia. E aí há uma teoria, se você pegar a Bíblia, no capítulo 1 da Bíblia, pode abrir em Gênesis, está escrito assim, no princípio, Moisés, esse mesmo Moisés que falou isso no Salmo 90, foi ele que escreveu, não foi só o Davi não que escreveu o Salmo, viu? Tem um monte lá que foi Moisés e tal. Ele fala assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Respira depois do ponto, não é? Nessa respirada, entra uma teoria. E essa teoria é explicada em Ezequiel, em Isaías 14, Ezequiel, onde houve uma luta no céu, uma briga no céu, onde um dos anjos quis ser glorificado como a Deus, e Deus então faz com que ele saia de cima, é jogado na terra, lançado na terra, e ele vem e destrói tudo. Destrói tudo. Aí você lê o segundo versículo. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face. Oi? E aí ele vai falar assim, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas observe, porque Deus não cria nada sem forma e vazia. Mas por que Deus não revelou isso abertamente ali? Porque aos poucos Deus vai te revelando algumas coisas para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento espiritual, para que Ele te use cada vez mais e melhor na mão dEle, na obra dEle. Muitas coisas você não vai entender. Deus pega algumas pessoas e amassa assim, você fica, por quê? Porque não é da sua conta. Olha o que Deus vai fazer naquela vida. Quando você começar a estudar a vida de Moisés, tal, você só vê Moisés abrindo o Mar Vermelho, mas o Moisés era um assassino. Ele fugiu. Se você parar para pensar socialmente, não é historinha, ele fugiu, ficou 40 anos, atrasou a obra, entre aspas, 40 anos, porque quis resolver as coisas da maneira dele, e era tudo um preparo de Deus para ele. Quando você fala assim, Jesus falou, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. É uma abertura para quando for estudar a palavra de Deus, a Bíblia, você ensinou, professor, eu estou com dúvida aqui, estou com dúvida aqui, estou com dúvida aqui. Aí Deus começa a te revelar e tirar suas dúvidas. Então, meu amado, Jesus está dizendo o seguinte, olha, sabe por quê? Quando eu estava estudando, Deus falou assim para mim, sabe que tem oração que você não pode fazer alto, né? Fala alto. Sabe, né? Que tem uns irmãos, amigos secretos, agente secreto, da fofoca. Sabia disso? Já contei para vocês? Reunião de oração. Não foi nessa igreja, Tânia. Não foi. Tinha 3 irmãos orando em oração. Um irmão, vou conversar os pecados. Vou conversar com o pessoal, essa semana eu bebi. Senhor, eu bebi, perdão. Eu não vou beber mais. Amém, vamos orar por. Olha, irmãos, essa semana eu pequei, eu adulterei, mas eu estou tão arrependido, eu não vou adulterar mais. Amém. Senhor, eu não vejo, aí o terceiro, eu não vejo a hora de sair daqui para contar para todo mundo. Entendeu? Eu vou explicar a piada. Esse terceiro era fofoqueiro. Ele não via a hora de acabar o culto de oração para sair para todo mundo contando que o outro irmão tinha bebido, que o outro tinha adulterado. Tem oração que você não... Falando sério, irmãos. Tem coisas que você não pode pedir abertamente. Não que o diabo não vai ouvir. Porque quando você começa a orar,
o céu, é que está escuro aqui, né? Queria apagar aqui para você entender. Quando você está orando e você coloca o coração no altar de Deus, não tem jeito. Sabe, vem uma luz forte, aquela luz de teatro na sua vida. E o inferno, opa, tem coração ali sendo derramado no altar. E Deus olha para você e o inferno se move, mas aí quando Deus age, ninguém impede. Então, só para você entender. Então, tem oração realmente que você vai pegar, você vai ficar em silêncio. Mas Jesus aqui, ele falou, todo mundo ouviu. O João ouviu, pelo menos, o João está escrevendo aí. E ficou na memória dele. Olha, Pai, eu já existia antes, eu era glorificado. Olha só. E ele veio com um propósito. Olha que lindo. Ele fala, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua. Sabe quem ele está falando? Está esperto hoje aqui, hein? João 17. Meu amados, olha que lindo, né? Você é de Jesus, olha, se eu me desse aqueles que obedecem a tua palavra, e aí ele fala assim, agora eles sabem que tudo que me deste vem de... Você sabe mesmo? Eu estou te falando, porque assim, o dia a dia, né, as nossas preocupações, o que é a nossa lição de vida, que vai nos fortalecendo, faz com que a gente esqueça isso, que Jesus é eterno, que o sacrifício dele, vem as lutas e, Senhor, ele vai falar, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Mas por que eu estou passando isso? Eu estou com você, eu estou com você. O Pai vai ser glorificado, o Pai vai ser glorificado. Mas, Senhor, eu falo assim, é que você esqueceu da história do Jó. Você esqueceu da história do Jó. O meu pai foi glorificado lá. Então, aí você vai começar a passar por situações, você fala, Senhor, na Bíblia, alguém passou? Naamã, mas ele não era crente. Não interessa, o negócio de crente foi colocar na sua cabeça, eu sou o Deus de todos. Você pega, por isso que é importante nós lermos a Bíblia. Não tem nada assim. Aí você começa a passar por situações, você vai ver que aí o profeta fica doente, o outro morreu. Aí você acha que não, que é só você, que nós estamos... Não, está tudo lá. Está tudo lá. Você passa por situações que outros profetas passaram. É que você acabou esquecendo essa história. E olha que lindo, você está passando situações que outros profetas passaram. Olha que honra. Deixa Deus te mostrar qual é o personagem. E pede para ele te mostrar. Você vai ver que lindo que é. Mas é o seguinte, eu estou passando uma dificuldade com meu filho. Poxa vida. Você já pensou na história do Sansão? Aquele jovem bonito, forte. Jovem, estou falando de mim, jovem, bonito, forte, né, da época, que andava com Deus, buscava Deus, mas de repente ele se empolgou. Começou a olhar para as meninas fora da igreja, então, aí o mundo começou a elogiar, ele se perde. É uma história. Você acha que só você teve filho que passou por situações? E os pais dele, como é que foram? É que ele era a estrela daquele capítulo, porque Deus usou mesmo assim. E Samuel? Estava nesses dias, a oração da mãe dele. Naquela época, não é que Deus gostava, né? Mas aí o coração do homem estava lá, o cara tinha 2 mulheres. O problema não é ter 2 mulheres, o problema é ter 2 sogras, né? Bom, mas enfim. Aí é o seguinte. Você fala assim, que você não conhece a minha. Aí Ainda Beto, ele fala assim, não, estou brincando assim, eu já falei isso nunca vai mudar. E nessa igreja, enquanto estiver aqui, vou testemunhar isso, vou defender isso, e ninguém vai mudar isso aqui não. Só se nós rasgarmos algumas páginas da Bíblia. O casamento, ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel.
Conversa com Deus para Ele derramar o coração, o amor que tinha no início. É Ele vai, é o milagre. Que às vezes você precisa de um milagre na sua vida, certo? Por quê? São tantas coisas que foram faladas, ouvidas, que Deus precisa limpar, purificar. Deus não tem muito trabalho comigo, no sentido, porque assim, na minha mente, assim, não sei o que eu comi ontem. O que eu comi ontem, João? Não, ontem eu sei, pizza. O meu fogão é judeu, final de semana, eu não trabalho. Então, olha só, então. Não é não, João? Vai ser sempre, depois com essa brincadeira. Eu estou falando isso, meu irmão, porque é o seguinte, olha. Você tem obedecido a palavra de Deus? Aliás, você tem lido a palavra de Deus? A escola bíblica é 45 minutos de uma semana, onde eu vou fazer você refletir algumas coisas que Deus coloca aqui. Mas você tem lido? Porque Jesus vai falar assim, pois eu lhes transmiti, Jesus está falando, eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. É a oração de Jesus Cristo falando de mim e de você. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. É verdade? Jesus está orando. Ele está mentindo. Número 1 hoje, Marcos. Está aí. Está acordado. Vocês estão entendendo o que é essa oração de Jesus Cristo? Que ele está falando de mim, de você? Eles receberam, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por... Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são... E quando ele fala mundo, ele está falando do sistema que gere essa máquina mundial. 1 para você, 2 para mim. Eu vi um desenho do Tom e Jerry. Ele estava dividindo lá. O desenho do Tom e Jerry. A mamãe fala disso, né? Aí está lá o Tom é o gato, né? O Tom é o gato? O Tom é o gato. Aí está lá o Tom lá, dividindo lá a comidinha. 1 para você, 2 para mim, 1 para você, 2 para mim. O Jerry, não. Ah, desculpa. 2 para mim, 1 para você, 2 para mim, 1 para você. É uma coisa. Esse é o mundo. O mundo não quer a sua amizade. O mundo quer o seu dinheiro. Essa é a máxima de finanças. Eu falo para os alunos, o mundo não quer a sua amizade, o mundo quer o seu dinheiro. Certo? E outra coisa, meus amados, olha. Não peça para morrer. Na Bíblia tem várias pessoas que pediram para morrer. É uma oração que Deus não responde. Entenderam? Muito pelo contrário. A segunda casa, a honra dela vai ser maior que a primeira. Muito pelo contrário. É um sentimento assim que você chega até o ponto que Deus fala, pronto. Agora eu vou trabalhar com você. Você entendeu, né? Que sem mim você não pode fazer nada. Aconteceu com Moisés isso. Vambora. Aí depois Deus inverte a proposta. Vem cá. Moisés, vem cá. Vamos matar esse povo todo e vamos fazer de você uma grande nação? Aí você falou assim, não é esse Deus que eu sirvo. É pegadinha, né? Que era para testar o coração dele. Ou não, de repente Deus está cheio daquele povo também, que está reclamando. Não sei. Aí Jesus fala assim, para Deus, tudo que eu tenho é... Pessoal, a sua oração de Jesus é muito profunda. Tudo que eu tenho é teu. E tudo que tens é... Na minha casa é assim. O que é dela é nosso. O que é meu é meu. É assim, não? Ei,
Ó, fala para o seu marido, ó, ei, tudo que eu tenho é teu. Tudo que você tem é meu. É um só. Está lá, na oração de Jesus. Você entendeu o que eu estou falando, meu? E foi, Marcos? É isso aí, Marcão, é nóis. Eu preciso que fosse pegar a sandália. Você agachou ali. É uma garrafa, ela deixou do lado. Segura aí, ô Valdo, segura aí. Segura a mão dessa mulher. Ah, Jesus falou o seguinte, é uma lição de vida isso aqui, sabe? Tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. Nós somos um só, não é isso? Aí Jesus fala assim, olha, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Naquele momento, Jesus, fisicamente, ele está falando assim, olha, eu não vou ficar muito aqui nesse sistema, né? Eu vou para lá, mas eles vão continuar. E aí começa, Pai Santo, olha que lindo, protege ou proteja-os. Proteja-os. Olha que lindo. Proteja-os. Deixa ele viver. Deixa ela passar por situações. Deixa ela aprender. Mas tem situações que você não aprende. Você não consegue ver a lição que você está aprendendo. Muitas vezes é necessário alguém chegar e mostrar para você, para abrir os seus olhos. Ontem nós fomos visitar uma... Na verdade, assim, eu falo que é a minha filha neta, né? Que é a filhinha de uma ex-aluna de 23 anos atrás, né, Jana? Assim que nós fomos lá visitar, ela estava com um problema ela está na sexta série, eu estava ruim em matemática. Aí a mãe, né, que a gente conhece há muito tempo, da família, eu tive a felicidade, no início da minha carreira profissional, encontrar, assim, dar aula em 2 escolas família, tinha muitas famílias, família mesmo, de verdade, que participavam, era muito lindo. Eu tive essa felicidade lá com 23 anos. E aí você pega um laço, então várias famílias, você dá aula para o filho, eu dou aula para os filhos dos filhos, estou nessa geração já. E aí, a menina muito inteligente, só que ela não estava conseguindo enxergar, entender o problema. E muitas vezes você não consegue enxergar o que está acontecendo na sua vida, na lição da sua vida. E você precisa falar com o pai, com o mestre. E ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Ele vai te ensinar. Aí você fala, entendi agora. Você vai falar, quando? Você tem que conversar com o mestre. É só ele que vai te falar. Muitas vezes através de um louvor, muitas vezes através de uma mensagem. E outra coisa, entendi. Mas tem muita gente que não está entendendo, não tem problema, não é que não tem problema. Ela tem que buscar o mestre para ensinar. Eu estou dando esse paralelo da matemática, para vocês entenderem. Que na vida espiritual é a mesma coisa. Aí ele fala assim, olha, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Você tem glorificado Jesus na sua vida? A sua vida é um meio em que Deus está sendo glorificado. Quer dizer, Jesus está sendo glorificado através da sua vida. Todas as pessoas que você conversa, as pessoas você deixa lá, olha, essa mulher é de Deus, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, esse jovem é de Deus. Quando você sai daquele lugar, qual é a última imagem que você deixa? Como que as pessoas vão lembrar de você? Eu falo muito isso para meus alunos. Olha só, primeiro ensino médio, chega lá, os caras estão jogando papelzinho, brincando de soquinho. Aí eu falo, engraçado, essa semana eu estou assistindo uns filmes aí, até brinco com eles, olha, onde os machos têm os rituais de acasalamento. Para conquistar as fêmeas, eles fazem dancinha e tal. E aí eu fico assim intrigado, como as meninas dessa geração estão assim, pouco, né, exigentes. Vocês estão brincando de jogar papelzinho, soquinho, gritando, que nem tonto. E esquece que tá as meninas aí. Tudo de olho em vocês. Aí vamos supor que você sai da escola hoje. Qual é a última imagem que você deixou? Brincando de papelzinho, jogando soquinho, atrapalhando a aula. E tirando numa atividade com consulta, no caderno. Essa é a imagem que eles vão deixar. Aí depois aparece um assunto, vamos discutir isto. Eu faço assim, ó. Não. Faço assim. Com consulta.
Você não vai discutir nada. Baixa a bolinha aí. Entendeu? Aí você dá uma atividade, vamos fazer uma provinha individual. Aí, o meu amigo não pode tirar 10, o meu amigo não pode tirar 0. Eu estudei pra caramba, ele não estudou, mas ele não pode tirar 0. Eu vou ajudar, eu vou passar cola. É o sistema de corrupção na sala de aula. Eu falo isso para eles. Vocês querem discutir o quê? Menos. Professor, mas quando eu tiver investimento, eu vou investir e tal, na questão financeira. Aí, Adalberto, menos. Aí eu perguntei, você sabe qual é a média de salário nacional? R$ 1.200. Eu perguntei o salário mínimo, falando a média. Pesquisa na internet, sai da rede social, pesquisa aí. Pode. 1.800. Eu falei, e você acha que vai ganhar quanto quando sair aqui no ensino médio? O que você tem para oferecer no mercado de trabalho? Eu sei brincar de soquinho, eu sei contar piada, eu sei ficar no zap, eu sou craque em rede social, o meu dedo é a curtida mais veloz do oeste. As minhas opiniões, eu já dei opinião em 200 mil comentários. Tá na fila do emprego, é isso? Tá? Próximo. O que você tem para oferecer? Próximo. Nossa, mas tem quantos milhões de desempregados, hein? Próximo. Mas falando sério. Por quê? Você não está... São jovens que não procuram glorificar a Deus nesse sentido. Quando Deus intervier lá, né? Aí já era. Bom, aí Jesus falou o seguinte, olha que lindo. Ele fala, olha, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos, para que nós sejamos um. Nós vamos tentar. É que assim, pessoal, não sei o que está acontecendo no mundo, Deus está fazendo cada um passar por uma situação. Sabe que se Deus quer sabe quando você vai amadurecer abacate? Eu estava com vontade de comer abacate. Aí eu passei semana passada lá no mercadinho, lá na escola, e comprei 2 abacates. Um tava, acho que dá para fazer o suco. Os 2, acho que amanhã. O amadurecedor de abacate. O que a mamãe fazia antes para amadurecer abacate? Fala aí. Igual no jornal e forno. Já esqueceu, Zila? Aí que você faz? Aí você amadurece, você não põe lá? E aí, eu não fiz isso. Aí tá lá o abacate ali em cima. Aí a casca começa a ficar preta e tal. Perdi o abacate. Você sabe que às vezes, alguns de nós, Deus está colocando no jornal e colocando no forno para amadurecer mais rápido, porque está tanta podridão no mundo, que Ele quer que você passe por situações aflitivas, para você crescer, amadurecer mais rápido, que Ele quer bater você no liquidificador, para você alimentar outras pessoas. Porque através de você, Ele quer gerar fruto do Espírito Santo de Deus. E o fruto não é comido pelo próprio fruto, é comido por outras pessoas. E alguns, Deus está colocando dentro de um jornal, colocando no forno. Deus está trabalhando individualmente com tantas pessoas. Porque Ele precisa de tantas pessoas maduras. Pessoas que ajoelham, que busquem, que leiam, que entendam, que não tem muita novidade de vida em relação à nossa vida com o passado, com o que já aconteceu. É que nós não estamos lendo a palavra, nós estamos esquecendo da palavra de Deus com muita facilidade. Se nós pudéssemos não só olhar para os personagens ícones da Bíblia, né? Abraão, Jacó, se você pudesse entender, porque assim, na história de José, por exemplo, do Egito, o que você lembra da história de José no Egito? Vai. Que ele era... Isso, viu? Mudei do texto, saí do João, eu voltei lá para Gênesis. Só para você entender o que estou falando, fala alto, Jana. Mas assim, você conhece a história, não conhece? Mas quando eu falo de José... Aí você fala assim, poxa, mas ele já veio lá de 2 mulheres, amava uma ou outra. Não é isso que está falando? Aí ele foi vendido pelo quem? Pelos irmãos. Foi ou não foi? Foi vendido pelos irmãos.
porque ele achava que o pai era queridinho do pai e tal. Foi ali. Mas o que estava na cabeça daqueles irmãos? Né? Só para você entender, assim. Né? Aí, o José também, ele passou o que tinha que passar, ele não estava entendendo nada, ele teve sonhos, visões, e aí Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo para ser glorificado. Aí depois que você vê o José lá, né? Agora eu vou dar o troco nos meus irmãos. Vai nada. Deus trabalhou na vida dele, no coração dele. Não é verdade? Ele vê lá, perdoa os irmãos, perdoa tudo, é um ícone. Ele nem olha, ele olha para o passado assim, não olha para frente. Obrigado, Senhor. Eu passei por tudo isso, você me colocou dentro, me embrulhou no jornal, pôs lá no... Apesar que não foi tanto, né? Foi 13, 15 anos de sofrimento. 13 anos até a prisão, mais 2 anos de prisão. Depois mais 7. Não é isso? Foi muita coisa, é muito tempo, pelo amor de Deus. Daniel está lá na Babilônia. E ele está lá sofrendo, ele colocou no coração dele que não ia se contaminar um jovem, um adolescente. Ele colocou no coração dele. É possível. Teve lutas, foi lá, orava 3 vezes ao dia, buscava a Deus, e aí estudava. Aí num dos capítulos ele fala assim, poxa vida, eu estava lendo as escrituras e eu li que o profeta Jeremias, tinha escrito o período que o povo ficaria. Deus já tinha revelado para Jeremias que o povo ia passar lá. Aí na oração, é orando, buscando a palavra, dando testemunho, não é só aqui. Aqui é nosso quartel-general, é uma vida contínua. E ele fala assim, ó, Pai, protege, tá? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. E ele fala assim, ó, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me... Enquanto eu estava com... E aí eu falo assim, ó, enquanto Jesus estiver comigo e as palavras deles estiverem em mim, eu tenho que ter a convicção de que ele está me protegendo. Você entendeu? Ah, mas eu estou passando por uma situação difícil. Ele está te protegendo, ele está te ensinando, ele está te conduzindo. É que a gente não entende isso. Não, eu não tenho. Bom, nenhum deles se perdeu. Ei, nenhum deles se perdeu. Nenhum. É lição de vida. Nenhum deles se perdeu. Olha para você, olha para quem está do seu lado. Ninguém vai se perder, não. É lição de vida. É que você tem que cuidar da sua vida. Você quer cuidar da vida do outro. Da lição do outro. Quando a sua lição naquele momento é cuidar da sua lição. E eu não sei. É lição de vida. Eu não sei, eu não quero viver o seu problema. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Está lá. Estava entre nós, mas não era um de nós. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Estou feliz, Pai. Aí ele fala assim, ó, olha que lindo. Dê-lhe a tua palavra. E ele não está lendo a tua palavra. Ele não está se dedicando à tua. Ele nem sabe onde está a tua. Aí o salmista é esperto, né? Guardei a tua palavra no meu. Ô mulheres, cadê? Eu estou com o meu celular aqui. Ó, mulheres fazem assim, né? Não é isso não, viu? Guardar a palavra no coração, viu? Você faz isso, né? Aí dele a tua palavra e o mundo os odiou. Assim, sabe por quê? Quando ele fala assim, se você continuar praticando a palavra, porque você é uma pessoa honesta, sincera, decente, entre aspas, para aquelas pessoas que é a maioria, que não tem Jesus como referência, você fica ficando chato. Por quê? As pessoas, você chega num lugar, as pessoas não podem ficar contando piada, fofoca, não pode fofocar. Aí o assunto tem que ser... O que é assunto? Você chegou num lugar. E as pessoas não conhecem. Qual é o seu assunto? Fala.
E aí, tricolor? Beleza? Acabou. Aí, você tem que ser o melhor profissional, falar um pouco da profissão, comentar sobre o assunto, o que você está fazendo, não está fazendo. Aí você tem que ser cristão ali, no profissionalismo, nas ideias, na conversa. Você não vai parar ali a aula. O pessoal é o seguinte, ó, nosso papo tá legal, mas vamos ler os salmos juntos aqui? Se eles toparem, tudo bem, se estiver no grupinho assim. Mas você tem um grupo assim, de compartilhar mensagens com o pessoal da empresa? Você tem? Não. Nem da igreja você tem, muitas vezes. É só informes. Não estou no exemplo. Ah, mas aqui tem, lógico que tem. Eu sei que tem também. Mas olha só, dá uma olhada. Não rogo que os tire do, mas que os protejas do mal, do maligno. O mal não descansa. É 24 horas por dia te observando, tentando encontrar uma maneira de tirar a sua atenção, de que você perdeu o foco da cruz. Eu preciso criar problemas na vida daquele casal, daquela família, para aquela família parar de pensar em Jesus Cristo. Essa é a função do mal. Matar, roubar e... Aí Jesus está lá. Pai, olha, por favor, eles não são do... Como eu também não. E quando ele fala não são do mundo, é do sistema que gera o mundo, que age, que pensa. É o algoritmo do mundo. Palavra bonita, né? Ai, 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 ontem foi engraçado. Aí eu falei assim, a menina, o que é algoritmo? Foi uma palavra bonita que inventaram, e está toda hora passando aqui. Agora, é a maneira de raciocinar. É só isso? É a maneira que a pessoa raciocina, é um algoritmo. Assim como teve aquela fase do paradigma, que é mudança de comportamento, de paradoxo, palavras assim que aparecem de vez em quando, a pessoa fica repetindo, não é verdade? Então, você não é do mundo, quer dizer, peraí, você não deve pensar como as pessoas sem Cristo pensam. Mas ali separou. Ei, você não deve pensar como as pessoas do mundo pensam, porque vocês não fazem parte desse mundo. Aí, olha que lindo. Aí Deus, ele faz um pedido para Deus, para o Pai. Santifica-os na... Quem é verdade? A tua palavra é a verdade. E Jesus filosofou um pouco lá para trás também, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ei, eu sou o caminho, caramba, vocês não entenderam ainda, eu sou a verdade. Se desse um tom ali, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É que não tem ali, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem. Aí é tudo música. Ele está dando uma bronca nos caras. Quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne não serve para ser meu discípulo. Aí vai um monte embora. Aí ele fala, e vocês 12 que ficaram, vocês não querem ir embora também? Caramba. Ele perdeu a estribeira. Ficou nervoso com os caras. É da vontade. Fala, você acha que a gente fica chateado? Mas no Antigo Testamento, Balaão. Lembra da história do Balaão? Quem lembra da história do Balaão? Que os caras vão lá pedir dinheiro lá para ele amaldiçoar o povo. Aí o profeta de Deus fala, fica aí, corretamente, vou conversar com Deus. Aí ele vai lá, Deus aparece, Senhor, tem umas pessoas ali pedindo para eu amaldiçoar um povo lá embaixo. Eu vou? Devo ir? Ô, Balaão, não vai, porque aquele povo lá é bênção. Tá bom. Aí ele vai lá, pessoal, é o seguinte, olha, falei com Deus, tá bom? Deus disse que eu não vou. Beleza? Eu não posso ir, porque aquele povo é bênção. Aí ele vai. Rei, a comitiva volta. Rei, Balaão disse que não vai vir não. Aí, olha a fama. Você acha que é só hoje, negócio de dinheiro na igreja? Você acha que é só hoje? Isso. Aí tá lá. Aí o Balaque fala, né? Que é o rei. Cara, já sei. Se o Balaão for igual os profetas aqui, assim, leva mais dinheiro, leva mais camelo, mais ouro, mais prata, e chega a comitiva caprichada.
uma oferta para uma oração. Aí ele vai lá, porque o assunto é oração. Aí os caras chegam de novo, Balaão. Aí o Balaão vai, abre, olha, é o seguinte, o nosso rei pediu para você rever, né, a sua última análise dos fatos e mostra para ele aquele monte de camelo, está na sua Bíblia, isso, não estou inventando nada. E aí, qual deveria ser a opinião dele? Fala. Leva embora tudo isto. O meu Deus já disse que não. Mas ele viu aquele dinheiro todo e que ele vai falar? Senhor, vamos conversar um pouquinho? Será que o senhor não estava enganado? Porque os caras trouxeram, entendeu? Aí Deus fala, ó, não tem esse tom lá. Ô, Balão, eu já disse que não. Mas você quer fazer um teatrinho lá, né? Você quer ir, né? Porque o seu coração quer ir. Você quer ganhar o dinheiro, né? Quer deixar o dinheiro aqui. Vai, pode ir. Mas tem uma coisa que você não vai entender que eu vou te falar agora. Quando você abrir a boca, eu vou falar através da sua boca. Quando você abrir a boca, eu vou falar. Você não vai falar, porque é o meu nome que vai estar em jogo. E aí ele vai, faz todo aquele teatro, sobe num monte, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. O que está fazendo? O rei fala, o que está fazendo? Não, eu acho que é no outro monte. Eu acho que é lá no outro monte, tá? Desmonta aqui o altar, vai lá para outro monte. Agora sim. Aí quando ele vai amaldiçoar, ele abençoa. Não tá, era o nome de Deus. Mas o dinheirinho ficou lá na casa dele, hein? A Bíblia não diz que ele devolveu. E às vezes nós somos assim, corrompidos pela nossa ganância mesmo. A gente esquece dos princípios de Deus. E Deus fala, ei, não adianta, eu vou ser glorificado. Bom, e aí só para terminar, ele fala assim, Jesus, ó, a minha oração, porque ele está falando, né? A minha conversa contigo, a minha oração não é apenas por eles que estavam ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha você aí. Jesus colocando você no altar, para você ser santificado, tudo. A oração não é só por eles, é para você também. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Olha que lindo. Nós precisamos estar em Deus. Aí Deus fez o contrário. Sabe o que Deus fez? Não. Filho, o combinado não é isso. O combinado é nós estarmos neles, no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que estudar. Como assim? Deus está aqui dentro. É visível quando você fala e age que Deus está em você. Não é? Tem que ser. Porque você está ali na oração de Jesus e ele fala assim, estou por ali um pouquinho, ó, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me... Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E aí? Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e venham a minha glória. E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da... Sabe o que é o pedido de Jesus para Deus? Que onde ele estiver, que você também esteja. Oh, isso é lindo demais. Mano. Você reparou que o texto é autoexplicativo? Que está na sua mão há muito tempo isso. Só que às vezes você não para pensar que agora foi um momento que Deus reservou na eternidade para você parar e pensar um pouquinho. Que Jesus está em você, que Ele está em mim, e que nós precisamos glorificar a Deus através das nossas vidas. O problema é que nós estamos sendo levados, arrastados por muitas ideias, muitos pensamentos, de até pessoas, né, entre aspas, né, que têm o conhecimento teológico,
que pega uma palavra e muda para proveito próprio, que nós lemos isso numa carta, que Deus está falando, foge desses caras, expulsa esses caras. Só que a gente não tem coragem de ficar emitindo opinião. Pois bem, nós teremos, tá bom? Coragem de defender a Bíblia, e aqui será pregada a Bíblia. Aleluia? Olha, obrigado pela tua presença, que Deus continue falando com você, que Deus abençoe a sua vida. No próximo, eu quero ver se está certo combinado, tá? Na próxima semana não tem escola bíblica. Vocês entenderam, são espertos. Feriado, descanse com a família, tá bom? É uma data muito importante, porque aí a gente não entende isso. Mas vamos comer chocolate, não é verdade? Vamos lá engordar uns 3, 4 quilinhos, né, dessa carcaça. Não tem problema. Isso aqui é só uma carcaça. Deus te ama. Obrigado, até a próxima semana.